Minha gente do céu, não sei nem como começar esse vídeo. Eu vou deixar ser um bate-papo mesmo, porque só isso que eu vou conseguir por enquanto. Ainda estou me recuperando, já faz 26 dias que eu tive Covid. Não é o intuito do vídeo exaltar a doença, até porque aconteceram muitas coisas nesse período. Eu confesso que eu não achei que eu ficaria que nem eu fiquei. Não sei por que eu não achei. Sei lá, talvez porque eu seja nova. Mas eu sei que realmente tudo coopera pro meu bem. E quando essas coisas acontecem, eu consigo enxergar mais isso, sabe? Fica mais nítido pra mim. Deixa eu pensar por onde começar. Eu sou muito pró-noia. Pra quem não sabe, pró-noia é o contrário de paranoia. E eu realmente acredito que tudo na minha vida tem um motivo específico, não acontece em vão. E quando eu comecei a ficar doente, parece que isso ficou mais nítido. Vou contar o que aconteceu antes de eu pegar Covid. Um tempinho antes, eu decidi esvaziar um quarto que tem aqui em casa. Como agora só mora eu e meus pais, então tem alguns quartos que estão que tem coisas, mas ninguém mais dorme neles. Então tava cheio de entulho, tava bagunçado, na verdade. E eu decidi esvaziar esse quarto. Eu acho que foram 2 semanas antes. Resolvi esvaziar o quarto. Ah, e mais uma coisa, que não sei se ajudou, mas eu acredito que sim, ajudou meu corpo a ficar forte. Há 2 meses atrás eu comecei a praticar exercício 3 vezes por semana. E eu estava bem feliz porque eu estava ganhando músculo, ganhando um pouquinho de massa magra. E isso me ajudou um pouquinho. Aí agora voltando, eu resolvi esvaziar o quarto. Deixei o quarto vazio. E uma semana antes eu fui conversar com o pastor. Ele até conversou sobre Covid, sobre as pessoas pegarem. Isso é algo que às vezes é até difícil não pegar, porque a gente precisa fazer as coisas e às vezes por um simples descuido acontece da gente ficar. Então parecia que algo já estava me preparando, ou talvez alguém, ou com certeza Deus já estava me preparando para o processo que eu teria que passar. No dia que eu acho que eu peguei Covid, porque eu estava saindo bem pouco, estava começando a trabalhar, mas também Deus sabe todas as coisas. No dia que eu saí, eu não saí para trabalhar, eu saí para olhar algumas coisas. E assim, eu acho, às vezes eu tento, sei lá, às vezes eu me culpo um pouco, não sei. Eu realmente, assim, eu tenho tentado não me culpar tanto porque é algo que não está completamente no nosso controle, se cuidar. Eu sou bem chata quanto a isso, mas aí eu fico pensando, não devia ter, por exemplo, bebido água na rua, eu não devia ter feito isso. E assim, eu tô tentando não ser assim, ainda que eu tenha responsabilidade, eu tô tentando não me culpar. E então, o dia que eu peguei, eu acho que foi dia 10 de outubro, porque foi o último dia que eu saí. E eu comecei a sentir sintoma praticamente no mesmo dia. O que eu comecei a sentir? Na verdade, eu parei de sentir o gosto das coisas à noitinha. Eu tava sentindo menos o gosto, mas eu nem reparei. Eu pensei até que era o que eu tava comendo. Eu comi um chocolate amargo e eu não estava sentindo o gosto do chocolate. Falei, nossa, nem parece que é chocolate amargo. E meu estômago ficou até um pouco embrulhado porque eu comi bastante chocolate e não tava sentindo o gosto do amargo. E aí no outro dia, quando eu tomei banho, eu fui espirrar perfume e eu percebi que eu não estava sentindo o cheiro do perfume. E aí eu comecei a cheirar tudo e não estava sentindo o cheiro de nada. Então esses foram os 2 sintomas que eu comecei sentindo. E aí eu pensei, bom, eu não sabia que era Covid, não sabia que podia ser. E aí eu fui pesquisar e vi que a maioria das pessoas que estavam ficando com Covid, na verdade 60%, um pouquinho mais que a metade, estava ficando sem sentir o cheiro, porque o vírus ataca o sistema lá do olfato, alguma coisa assim, e sem paladar. Então eu já comecei a me isolar nesse dia mesmo,
porque meus pais são mais velhos, então já comecei a me isolar para não ter risco. Eu pensei que eu não ficaria ruim, porque eu vi gente falando que só ficou sem sentir o cheiro e sem sentir o gosto durante uma semana e depois melhorou. Só que aí os dias foram passando e no quarto dia eu comecei a sentir um pouquinho de dor de cabeça. E eu fui pesquisar e eu vi que agora eles estão cuidando da doença antes dela piorar. Então eu achei melhor ir na UPA. Eu fui na UPA, eles passaram remédio para pneumonia e asma. E aí no quinto dia que a doença já começa a se incubar, acho que a partir do quinto ou do sétimo, alguma coisa assim, que eu comecei a piorar um pouquinho. Eu não sei se foi o remédio, mas eu comecei a sentir meu corpo inchar bastante. Ai, Jesus. Não tô contando aqui pra assustar ninguém. Se você está com sintomas, talvez o seu caso seja leve. Eu já tenho alguns probleminhas, entre aspas, assim. Eu nunca fiquei doente, a não ser quando eu era pequena, por pneumonia. E quando fica calor, eu sinto muita falta de ar, minha pressão cai. Então já é um ponto. Gente, preciso beber. Eu tô bebendo soro em casa. Preciso beber que eu já tô ficando cansada. Ai. Então já era um ponto pra refletir. Aí voltando nos dias eu comecei a ficar um pouco inchada. Eu achei meio estranho, achei que era o remédio, já que eu não sou acostumada a tomar remédio. E aí, do sétimo dia em diante, eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Eu acho que a partir do quinto mês, comecei a sentir muita dor de cabeça, febre, e eu não consegui fazer mais nada. Eu ficava deitada, eu confesso que eu fiquei muito assustada, porque meu corpo definhou, não sei nem se é essa palavra, em 2 semanas. E assim, calma que ainda vai chegar a parte boa. Essa foi a parte ruim. Eu tinha levado um monte de livro pro quarto que eu tinha esvaziado antes de saber que eu pegaria Covid. Eu pensei, vou ir adiantando as matérias, vou adiantando as coisas que eu tenho que ler, o que eu tenho que fazer, até passar as 2 semanas para não ter risco de pegar em ninguém. Só que eu fui ficando tão ruim que eu percebi que era um tempo para eu descansar, não era para eu fazer nada, era um tempo de refletir. Porque às vezes a gente entra numa correria e se Deus não parar a gente não para sozinho. Não que Deus queira que a gente fique doente, mas às vezes a dor nos ajuda a refletir mais. E aí foi isso, eu fiquei 2 semanas bem mal, sentindo muita dor de cabeça. O pior de tudo foi porque meu corpo ficou muito inchado. Sério, gente, ficou muito estranho. Porque eu ainda... Agora não dá pra perceber, eu tô bem melhor porque eu tô com cor. E aqui eu nem passei blush, ó. Passei só um batonzinho, um pozinho porque tá bem quente aqui. Mas eu fiquei sem cor nenhuma. Gente, 0 cor, eu já sou branca, mas imagina, eu fiquei praticamente dessa cor aqui, olha, o meu rosto. E muito inchado. Eu tenho até foto que eu tirei que eu fui vendo se estava melhorando, mas eu não sei se eu vou colocar não, gente. Porque parecia que, sei lá... Ai, Deus me livre. E aí eu fui ficando bem ruim e eu comecei a ficar com medo, né? Porque nessas horas a gente enxerga a nossa humanidade. Eu não tinha medo exatamente de, eu vou morrer, mas eu ficava pensando, se comigo tá assim, se pegar em alguém mais velho, a pessoa talvez nem resista. E eu fiquei muito triste, eu fui ficando apavorada. E eu tive crise de ansiedade, eu preciso dizer isso aqui porque realmente eu sou ser humano e são nessas horas que a gente percebe que a gente não é forte e a gente não precisa ser forte o tempo todo. Tem vezes que a gente precisa enxergar a nossa humanidade, a nossa pequenez, a nossa necessidade de ter alguém que cuida da gente. E eu sou muito grata a Deus, porque Deus cuidou muito de mim, emocionalmente, espiritualmente nesse momento. Eu sou muito grata à minha mãe, porque minha mãe cuidou de mim, ela que trazia as coisas para eu comer, ela que comprava os remédios, sabe? São nessas horas que a gente percebe quem realmente está com a gente. E eu sei que Deus usou esse tempo para me curar de muitas coisas emocionais que eu tinha, que eu estava levando, sabe, uma bagagem emocional de feridas que, se não fosse por esse tempo, talvez eu levaria para a vida toda.
E eu estava guardando tanta mágoa e eu só consegui refletir diante da dor, porque às vezes acontece isso com a gente. Então, se você está passando por um momento ruim, saiba que a dor tem um motivo. Às vezes não é uma dor física, é uma dor emocional, mas tem um motivo. Tem um Deus que é maior que tudo, que cuida da gente. E Ele não vai nos abandonar. E esse não vai nos abandonar, às vezes é fácil a gente entender no dia a dia quando tá tudo bem. Mas a gente precisa entender isso principalmente no dia mal. Porque é no dia mal que a gente mais precisa enxergar que Deus está com a gente. E eu disse que foi um tempo de muita cura emocional, porque teve dias que eu clamei a Deus porque eu estava com muito medo de passar mal de madrugada e não ter como ir para o hospital. E eu clamei a Deus e eu preciso contar as coisas que aconteceram aqui, gente. Eu tento ser o mais simples possível, eu sempre tento mostrar quem realmente eu sou. Por isso que eu falei aqui das crises de ansiedade, porque acontece, eu sou ser humano e talvez você me olhando aí, vendo os vídeos, pode ter a aparência ou a percepção de que eu sou forte, eu sou espiritual, não é nada disso, eu sou ser humano. Eu fiquei muito estressada nesses momentos de isolamento, porque eu realmente fiquei completamente isolada. E a gente se sente sozinho, mas a gente precisa entender que o sentimento não é mais forte do que a verdade de Deus. Voltando ao assunto, eu senti Deus me curar muito. Teve coisas da minha infância que Deus me fez lembrar e eu chorei muito. Chorei, gente, chorei bastante mesmo. E eu percebi que o Senhor estava me curando. Tinha coisas que eu sozinha não conseguiria me curar, sabe? Tinha coisas que eu nem sabia que eu precisava ser curada. Mas um pai de amor é isso, né? Ele nos leva pro deserto para falar de amor. Tem até uma música que diz isso. E às vezes a gente acha que não precisa do deserto, mas a gente precisa sim. A gente precisa porque no deserto ele mostra que ele é o Deus da provisão, que ele é o Deus que não nos abandona. E eu vou contar agora alguns momentos que eu tive, além desse emocional, eu acho que foram 3 dias que eu orava e chorava muito, sentia a presença de Deus e eu sentia o Senhor me curando muito. E em relação à minha dor, teve alguns momentos também que eu preciso contar. Eu não sei explicar, não sei exatamente, eu não sei se foi, gente, não sei explicar como que foi não, mas eu vou explicar aqui do meu jeito, na minha simplicidade. No primeiro dia que eu comecei a ficar inchada, tô com o bracinho todo roxo aqui que eu fiz exame de sangue, agora tá tudo ok, tá voltando ao normal. Primeiro dia que eu comecei a ficar muito inchada, já tava à noite e aqui é bem difícil pra pegar ônibus à noite e assim, como eu estava com Covid, eu não queria pedir ninguém pra me ajudar, eu fiquei bem neurótica, mais do que eu já sou. Então eu comecei a ficar muito inchada, eu não conseguia fechar a mão assim, de tão inchada que ficou. E branca, muito branca, com tudo inchado, e já estava bem tarde. E eu comecei a clamar a Deus, e esse dia foi um dia que foi a primeira vez que aconteceu comigo, assim, eu coloquei a mão no meu corpo, como eu disse, na minha simplicidade, e eu falei: inchaço, eu te repreendo em nome de Jesus. Assim que eu falei isso, eu senti o meu corpo murchando. Gente, é por isso que às vezes a gente não entende a dor. Agora é mais fácil de entender. Mas a gente vive o sobrenatural com Deus. Até na dor a gente vive o sobrenatural com Deus. E o meu corpo desinchou. Eu fiquei assustada na hora. Não foi uma coisa assim, que eu sou espiritual, consegui. Não, mas eu senti o meu corpo desinchando na hora, consegui fechar a mão, porque meu rosto ficou tão inchado que eu não conseguia dobrar. Eu tenho umas coisinhas na testa, umas ruguinhas, não tava nem aparecendo de tão inchado que ficou. E eu fiquei assim meio arrepiada, consegui dormir. E uma coisa que eu pedi muito a Deus é: Senhor, se for da tua vontade que eu passe por essas coisas, eu passo, mas não deixa eu passar mal de madrugada, porque esse era o meu receio, de ter que ir pedir ajuda a alguém, alguma coisa assim. E aí, o que aconteceu na outra vez que aconteceu algo sobrenatural, que eu ainda não sei se foi um sonho, não sei o que foi. Deram os 15 dias
E eu pensei assim, o que me disseram é que a partir dos 15 dias começa a melhorar, então eu tava com essa percepção. Depois dos 15 dias, 14 dias na verdade, vou esperar mais 3 e já melhorei. Só que deram os 14 dias e eu ainda tava sentindo muita dor, não conseguia ficar sem remédio. E o remédio que o médico tinha passado era até o final dos 14 dias. E assim que o remédio acabou, parece que a dor piorou, tomando muita dipirona também, pra passar a febre e a dor de cabeça. E aí quando deram os 14 dias, eu vi que não estava melhorando. E aí foi 15, 16, 17. No 17 dias eu me senti um pouquinho melhor. E aí quando deram 18 dias, eu pensei, tô livre do isolamento, tô livre do vírus também. E até fiquei um pouquinho melhor no 18º dia. E fui passando. Fiquei tranquila, fui aos poucos, fui saindo do isolamento aos poucos. No 19º dia, eu percebi que eu tava com muita sede, minha garganta tava muito seca. Eu comecei a beber muita água, assim, fora do comum. Eu tava bebendo 6 litros de água por dia e mesmo assim a sede não passava. E aí depois, no 22º dia, no 21º fez bastante calor, então tava pior para respirar. Tava pior porque eu bebia muita água e não tava matando a sede. Eu percebi que eu não tava conseguindo respirar mesmo, tava enfraquecendo muito. Só que tava muito quente, eu não estava sabendo se era falta de ar ou se era o ar que já tava ruim. E eu sempre, como eu disse no início, eu passo mal já quando tá muito quente. E aí o que aconteceu? Nessa noite, quando eu fui dormir, eu tive mais uma experiência que eu ainda não consigo identificar se foi um sonho, se foi uma visão, se foi paralisia do sono, não consigo. Eu sonhei que eu estava dormindo, só que eu me via dormindo. E de repente alguém tentava me acordar, eu via que estava um pouco escuro, alguém ficava me sacudindo, tentando me acordar e não conseguia. Só que eu me via dormindo e eu pensava, eu não vou acordar, eu não vou acordar. Eu me vendo do lado de fora, assim, deitada na cama. E aí essa pessoa enfiou um cano de ar na minha garganta. Enfiou e eu fiquei com medo, olhando, e eu não queria acordar. Só que quando ela enfiou, eu voltei pro meu corpo. E assim que eu voltei, eu senti, gente, eu acordei e senti um barulho de ar. E eu voltei a respirar. Na verdade, eu tinha parado de respirar, dormindo. E eu vi isso tudo. E aí eu voltei a respirar. Eu fiquei até arrepiada agora. Ai. Eu vou... Voltando, gente. Aí eu senti que eu voltei a respirar e acordei. Só que eu acordei e tava tudo escuro. Eu fiquei em dúvida se era um sonho, se eu tava no hospital. Eu devia estar com febre, alguma coisa assim. Só que eu fiquei muito assustada, não sabia se realmente tinha alguém comigo. Eu fiquei muito assustada, eu demorei pra dormir depois, porque eu não tava entendendo o que tinha acontecido. E aí eu levantei, sentei, bebi água, fiquei tentando entender o que tinha acontecido, mas até hoje, assim, eu não sei. Eu lembro que eu fiquei com medo de respirar, porque eu não sabia se quem tinha feito aquilo comigo era alguém bom ou alguém ruim. Gente, foi bem estranho, porque tava tudo escuro. E, assim, eu fiquei com medo de respirar, porque eu fiquei pensando, será que alguém colocou algum gás ruim dentro de mim? Mas não, na verdade eu voltei a respirar. Foi isso, gente. Eu realmente não sei se foi algo sobrenatural, se foi uma paralisia ou se foi um pesadelo, mas foi bem forte, foi bem puxado. E isso aconteceu, eu acho que no 20º dia, por aí. E aí, eu pensei, bom, já é pra eu estar melhorando, só que eu sentia muita dor de cabeça ainda, vez ou outra ainda sinto. Eu estou no 26º dia, então isso aconteceu há pouco tempo. Só que aí teve um dia que realmente eu não aguentei, eu percebi que eu tava ficando tonta, porque não tava conseguindo respirar e com a garganta muito seca. E aí eu tive que ir no hospital. Na verdade, essa foi a 4ª vez que eu fui ao hospital, porque nesses tempos aí eu tive que ir também, porque parecia que a cada dia aparecia um sintoma diferente. Então eu fui ao hospital, minha oxigenação estava baixa, eu tive que tomar soro.
Aí eles fizeram o exame de sangue, por isso que isso aqui tá assim, agora já tá melhorando. E o meu corpo, graças a Deus, o sangue deu tudo ok. Eu ainda não estou bem, eu não consigo ficar sem o soro, sem tomar o soro. Agora eu estou ingerindo mesmo. Só que o exame de sangue já tá voltando praticamente ao normal. E foi isso, eu tive medo, fiquei muito aflita, porque, como eu disse, o meu maior medo era de alguém próximo de mim pegar, sei lá, eu me culparia muito. Deus sabe, Deus foi muito bom. Assim, eu precisava passar por isso, não que eu precisasse pegar um vírus, mas eu entendi que eu precisava passar por isso. Eu tive que dizer não pra muita gente, para diversas coisas, porque eu não podia, né? Não podia. E eu percebi que eu preciso dizer mais não. Que às vezes a gente está correndo tanto, fazendo tanta coisa, e a gente não para descansar. E Deus criou o dia de descanso pra gente realmente refletir, pra gente não fazer nada, entendeu? Pra gente descansar. Ele sabe o motivo do descanso. E não é em vão. E foi isso, graças a Deus, agora eu estou bem melhor, como dá pra ver, eu estou bem coradinha. Meu olho tá um pouquinho fundinho ainda, estou sem músculo, mas é algo que daqui a pouco volta, a minha saúde está voltando aos poucos. Eu já até engordei um pouquinho, porque eu fiquei um pouquinho magrela também, fiquei com isso aqui, ó, bem definhado, né? Mas já melhorei. E se eu puder deixar algo pra você, se você tá passando por um momento ruim, ao invés de tentar sair desse momento, tenta entender o que Deus quer te ensinar. Porque a tempestade vem para nos ensinar algo. Talvez a tempestade venha na sua vida para te ensinar que existe um Deus que quer viver com você. É fácil a gente falar do sobrenatural ou a gente lê do sobrenatural, mas quando a gente vive é diferente. Quando a gente vive, os nossos olhos veem que é real. Não é mais de ouvir falar, sabe? A gente vive aquilo. Não tem como a gente se enganar mais, não tem como a gente duvidar. E é importante isso. As tempestades são importantes, né? A tempestade limpa, a tempestade traz o novo. Então, não menospreze a sua dor, não menospreze o que você está passando, não tente passar rápido demais, tente aprender o que você precisa aprender nesses momentos. Porque um dia eles vão passar, são momentos. Deserto é passageiro, mas o ensinamento que ele nos traz pode ser algo eterno. E é isso, estou de volta, vou voltar aos poucos, na verdade, né, gente? Estou meio fraquinha ainda, mas Deus é bom o tempo todo. Deus cura, Deus transforma, Deus é maravilhoso, é muito bom sentir a presença dele. E eu agradeço muito a vocês, pessoal que deixou mensagem de carinho aqui e no Instagram, muito obrigada. E é isso, gente, fiquem com Deus. Se vocês, como eu disse, estão passando por aflição, descansem o coração de vocês, porque Deus está com vocês e Deus nunca vai abandonar. Deus nunca vai nos abandonar e é no momento de aflição que a gente percebe isso. Então descansa esse coraçãozinho aí, porque Deus está cuidando de tudo e Ele não esquece dos sonhos daqueles que descansam nele, naqueles que colocam o coração nele. Então Ele não esqueceu, isso é só uma fase, é só um deserto e vai passar, tá bom? Fique com Deus.